Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Estou aqui com a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Tudo jóia. O tema do episódio de hoje, do Emílias Podcast, será recrutamento em tecnologia da informação. E para falar sobre este assunto, estamos aqui com Jéssica Mendes, coordenadora de RH, Atração e Desenvolvimento na Coin. Tudo bem, Jéssica? Isso aí, Coin. Muito prazer. Queria já de antemão agradecer o convite, dizer que gosto sempre de contribuir, que fico aberta aqui para todas as oportunidades que vocês quiserem. É só uma observação que o Coin é com K, né? K-O-I-N. Isso mesmo, Coin. O pessoal confunde bastante com criptomoeda, né? Bitcoin e tal, mas não, é Coin mesmo. E Jéssica, em nosso episódio anterior, a gente conversou com a Ingrid Viana, que tem uma empresa de recrutamento em TI para empresas do exterior. Mas hoje a gente vai conversar com você sobre recrutamento para empresas do Brasil. Eu queria saber inicialmente se desse um panorama da sua atuação no recrutamento de profissionais na área de computação, qual é o tipo de cargo que você contrata, a empresa, os profissionais. Perfeito. Vou então só me apresentar. Eu sou Jéssica, tenho 28 anos. Eu comecei com RH aos 18. Minha primeira experiência ali já foi, né, dentro de uma consultoria. E na época ainda a tecnologia não estava todo esse boom que é hoje, né? Isso foi crescendo ali conforme os anos eles foram passando. E eu efetivamente trabalho com recrutamento de TI há mais ou menos 4 anos. Eu comecei há uns 4 anos trabalhando com algumas posições de produtos, então fui mergulhando ali superficialmente em algumas vagas. Na época estava bem na moda, assim, né? Os Scrum Masters, os POs, os PMs ali de projetos. E aos poucos eu tive a oportunidade de entrar na Coin, que é uma startup, uma fintech de meios de pagamentos. E aí o universo é 100% tecnologia, né? A gente respira tecnologia em todas as áreas. E aí hoje eu sou responsável, então, por um departamento de atração e desenvolvimento, tenho um time abaixo de mim, e hoje sou responsável, então, por cuidar de toda a estratégia de atração, de captação e desenvolvimento dos profissionais aí da área de tecnologia. Então, eu faço programas, por exemplo, de inserção de devs no mercado de trabalho. Então, tenho alguns parceiros aí, Digital House, enfim, que a gente cria programas do zero. Inclusive, agora vamos ter um em junho. A gente desenha programas do zero para quem está entrando nesse mercado, até vagas mais seniores, assim, né? A gente já teve a oportunidade de contratar gerente de tecnologia, já tivemos e temos vagas abertas hoje de coordenação, e, enfim, nossa stack, nosso ambiente, basicamente, é Java, e a gente estou bem acostumada a trabalhar aí com esse perfil de back-end, tenho ali algumas posições de front também, mas acabo mergulhando um pouquinho de tudo, né? Eu bebo um pouquinho de tudo porque acabo coordenando aí a estrutura. Certo, Jéssica, você disse que tem vagas abertas, né? E como as pessoas chegam a essas vagas, né? Como que elas acabam, como vocês divulgam, vamos dizer, as vagas? Legal. A gente usa muito hoje o LinkedIn como principal ferramenta, né, de captação, mas nós temos a nossa página de carreiras. Então, se vocês olharem no site www.coin.com.br, vocês vão encontrar a abinha lá, carreiras, e tem todas as nossas posições abertas, vagas de PO, desenvolvedor, front, dev, back-end Java, enfim, tem um pouquinho de tudo ali. Esse programa que eu estou comentando com vocês é notícia em primeira mão, porque a gente ainda está no processo de divulgação, mas como o episódio vai ao ar um pouco mais para frente, até lá isso já vai estar rodando, e a gente está aí rodando junto com a Digital House. Então, pessoal, é só ficar ligadinho ali nas nossas redes sociais que vocês vão encontrar os caminhos. Legal. E você pode dizer para a gente o que é necessário para alguém, né, conseguir uma vaga de TI hoje em dia? Será que o curso superior ele é essencial ou não na área de computação? Legal, eu gosto muito dessas perguntas, e eu, como psicóloga de formação, sempre digo que não existe resposta certa ou errada para esse tipo de pergunta, né? Cada pessoa está num contexto diferente, num ambiente diferente, e aí tem, obviamente, alguns caminhos que são os de praxe, né? Os caminhos que são mais comuns para você chegar até uma oportunidade. Se a gente está falando de alguém que
está seguindo o caminho tradicional, né, terminando o ensino médio, iniciando uma graduação, e aí você me pergunta, Jéssica, é importante a graduação para entrar na área de tecnologia? Super importante, assim, como em qualquer outra área, tecnologia não é diferente, você precisa ter uma boa formação, uma formação sólida sobre determinado assunto, para que aí sim você consiga escolher aquilo que mais te apetece, aquilo que você tem mais habilidade para trabalhar. E aí, para isso, é necessário você conhecer o ecossistema como um todo. Então, se a gente está falando desse perfil de pessoas, super importante e recomendo demais. Se a gente está falando de um profissional que está fazendo uma transição de carreira, que trabalhava em alguma área paralela ali com tecnologia, começou a estudar por outras fontes, né? Já é uma pessoa mais madura e de repente está estudando por algum canal no YouTube, está fazendo uma outra formação que não a tradicional. Putz, não vai fazer falta necessariamente para esse profissional, ele tem esse caminho a seguir e faz super sentido. Talvez a carreira dele não seja a mais tradicional, mas ele vai conseguir também chegar nesse caminho. Se a gente está falando de um dev que já se formou e que está fazendo transição de uma tecnologia para outra, putz, ele tem que começar do zero, tem que ir lá e fazer outra graduação? Não, existem outros caminhos, certificações e outras formas de absorver esse conhecimento. Então, o panorama é sempre olhar para a sua realidade, né? Você que está ouvindo, quem vai ouvir, qual é a sua realidade e o que está dentro das suas possibilidades fazer. Se está na sua condição fazer uma graduação, faça, é muito importante. Com certeza vai te tornar um profissional melhor. Se não está, chegue ao mesmo nível de conhecimento da forma como você conseguir. Seja pelos bootcamps, seja pelos cursos, seja pelas formações, pelas certificações, mas faça. Estudar é sempre super importante. Muito bem. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ele fez curso técnico em informática. Aí acabou não fazendo curso superior. E é um profissional super bem sucedido, né? Dentro do mercado, tem várias propostas e acontece. A gente, apesar de eu e a Maria Cláudia sermos professores de curso superior, e a gente, na verdade, eu acho que o nosso primeiro objetivo é que todo mundo que entre no nosso curso, né, Maria Cláudia, vá até o fim, né? Porque, infelizmente, o mercado atrai tanto que, às vezes, homens e mulheres saem, ou, às vezes, o mercado, às vezes, outras condições. Mas uma das coisas que a gente, como universidade, não obriga, mas que eu vejo que é cada vez mais importante no mercado, principalmente para vagas no exterior, mas aí eu queria saber o seu ponto de vista, Jéssica, com relação às vagas brasileiras, é o inglês, né? Para vagas no exterior, a gente sabe que é praticamente obrigatório, a pessoa tem que ter um nível de inglês que precisa conversar. Mas a área de tecnologia também tem muito material em inglês, tem muito... o termo é esse, né? Porque são livros, são vídeos, são cursos. Qual é o nível de inglês que é esperado das pessoas que são contratadas para trabalhar em empresas brasileiras? Tá. Vou fazer 2 recortes aqui, tá? O primeiro recorte é importante a gente lembrar que tecnologia foi uma das áreas que mais cresceu nos últimos anos e é a área hoje que tem mais déficit de profissionais. Isso fez com que o mercado ele tivesse que se adequar naturalmente para conseguir absorver essas pessoas, né? Para conseguir desenvolver, para conseguir atrair, para conseguir que os seus projetos e os seus produtos fossem entregues. Isso quer dizer que tecnologia é uma área bastante flexível hoje, tá? E aí, quando eu falo flexível, é em todos os sentidos, né? A mesma régua que a gente usa para contratar numa área, sei lá, financeira, por exemplo, não é a mesma régua que a gente vai usar para contratar um profissional da tecnologia. Essa é uma realidade. Então, esse é um recorte que é muito importante a gente fazer. O que eu quero dizer com isso? Hoje, talvez o inglês ele não seja o principal diferencial de que vai fazer eu contratar um desenvolvedor, por exemplo. Muito pelo contrário, não olho para inglês hoje na minha cadeira e tenho muitas colegas de trabalho que também não olham. As minhas vagas são boas, minha faixa salarial ela está dentro do que o mercado pratica, a gente constantemente revisita isso. Legal, essa é a realidade que a gente tem hoje. Se a gente pensar a longo prazo, quando esse mercado talvez estiver um pouco mais estável, porque a gente sabe que é um movimento que acontece de tempos em tempos. De tempos em tempos tem ali o elefante branco, né, das áreas que todo mundo quer. Em algum momento a gente qualifica as pessoas e isso entra numa corrente mais natural. Se a gente pensar a longo prazo, para uma pessoa que está começando a carreira agora, seria importante ela investir no inglês, porque é um diferencial competitivo importante? Super, super é. Tanto para quem
não quer sair do país e quer continuar trabalhando aqui, atendendo empresas brasileiras, quanto para quem está hoje olhando, né, migrando numa posição remota que vai trabalhar no Brasil, mas atendendo projetos fora do país, porque as tecnologias são mais avançadas, porque os produtos são diferentes, enfim. Então, isso te dá essa possibilidade e, querendo ou não, te coloca num patamar um pouco diferente, né? Faz com que outras empresas te olhem, enquanto que num filtro ali, né, puramente de LinkedIn, se eu boto inglês fluente, a pessoa não tem, ela nem vai chegar naquela vaga, ela nem vai acessar aquele público. Então, não é primordial, hoje não é uma coisa que a pessoa precisa ter, mas é super recomendável que ela tenha, tá? Que ela invista nisso, até mais do que em outras coisas. Acho que o inglês, eu diria que assim, é o top 1 é se qualificar na stack que você deseja atuar, mas o top 2 é investir no seu idioma, assim, é realmente se qualificar e não só mirando em oportunidades de trabalho, sobretudo no seu desenvolvimento pessoal. A gente sabe que boa parte dos livros acadêmicos, boa parte dos conteúdos, eles não são produzidos aqui no Brasil, eles não são, na maioria das vezes, ou são traduzidos, e aí a gente já perde uma qualidade aí, né, porque tradução nada mais é do que a interpretação de alguém que leu aquele conteúdo. Então, você já perde ali uma bagagem nesse sentido. 2, porque tem coisas que você não vai conseguir acessar se você não tiver o idioma, né? Então, é um diferencial competitivo importante, mas se você não tem, não se assuste. A área de tecnologia paga muito bem, você vai conseguir investir nisso aí com um pouco de dedicação, você vai conseguir. É legal, né? Você quer dizer que também você pode investir depois, né? Quando você já está no mercado, você investir no inglês, melhorar, e aí até pensar em aplicar para outras vagas, né? Que peçam o inglês como algo obrigatório, né? Ou diria o inglês fluente, né? Mas assim, e com relação às tecnologias, você comentou que você tem vagas relacionadas com Java, né? E Sim. outras tecnologias aí, quais deveriam ser as dominadas, né, pelos profissionais que gostariam de entrar em uma vaga que vocês oferecem, né? Ou aquelas tecnologias que são mais atrativas no mercado hoje, né? Se a pessoa ela tiver habilidades naquela tecnologia. Uhum. Eu acho essa pergunta também é mais uma das que não existe uma resposta pronta, né? Eu acho que o primeiro passo, e aí por isso que eu insisto no sentido da pessoa entender e conhecer o que tem disponível no mercado, né? Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu, quando comecei a trabalhar com tecnologia, eu fui entender o que era uma stack, fui entender qual era esse ecossistema, o que tinha ali de realidade, né? Então, eu fui entender que, putz, Java, na maioria das empresas, é um sistema legado, mas que, putz, constantemente tem versões atualizadas e que, apesar de ser um sistema legado, hoje tem uma porcentagem absurda de vagas ali. Então, hoje, talvez, se eu estivesse começando e só batesse o olho ali no que o hype, né, tá falando, Java passaria no meu filtro, porque, putz, é um sistema legado. Mas aí, quando você faz uma análise crítica realmente desse cenário, será que realmente não é uma tecnologia que valeria estudar? Será que não vai realmente dar frutos no futuro? Será que não vai ter vaga de emprego para isso? A mesma coisa com o JavaScript. Hoje em dia, o pessoal, não sei se você obviamente tem, né? Mas no Twitter o pessoal posta muito, foi o JavaScript que me deu, foi o JavaScript que me deu. Putz, é uma tecnologia que realmente está em falta. Hoje, boa parte das aplicações são desenvolvidas em JavaScript e legal, está super em alta, mas não é só isso. Existem várias outras possibilidades aí dentro. E aí eu acho que o melhor cenário é conhecer o universo como um todo, entender onde você tem mais habilidade, onde você gosta mais de trabalhar e tentar não ir só pela grana, né? Tentar não ir só na área que paga mais, na área onde tem mais vagas, porque talvez você vai investir tempo, conhecimento e esforço numa tecnologia que você não vai gostar de trabalhar, que vai te trazer ali uma série de consequências emocionais e de frustração, que no fim nem vai compensar o tanto que você investiu ali. Então, a minha recomendação é mesmo, tá começando? Tenta entender de tudo no sentido de não é dominar tudo, mas é conhecer quais são as possibilidades,
Eu acho que é super importante você ter a possibilidade de desenvolver alguma coisa com aquela tecnologia, ainda que não seja de forma profissional. Então, hoje existem formas de você fazer isso, sem necessariamente estar ligado a uma CLT, a um trabalho mesmo, né? Tem outras formas. E buscar mentoria de carreira, né? Acho que hoje uma das vantagens da área de tecnologia é que tem muita gente disposta, muita mesmo. Se você entra nas comunidades, se você entra no Twitter, se você participa ali ativamente da comunidade de tech como um todo, tem muita gente disposta a te apoiar. Então, não sei se eu vou seguir por isso ou por aquilo. Quem são as referências nessa área? O que essas pessoas estão estudando? O que elas estão falando? Como é que eu faço para chegar nessas pessoas, né? E aí, de repente, fazer uma mentoria, ter a oportunidade de trocar um pouco sobre como é o dia a dia da área, isso pode ajudar super a pessoa nesse processo de escolha. Mas não é isso, não tem resposta certa nem errada. Todo sistema que é atual, um dia ele vai ser legado, porque a tecnologia, ela não para, ela continua se atualizando, né? E é isso, então é entender mesmo qual é o seu caminho e tentar buscar aí ajuda para embasar essa decisão. Certo, mas e se alguém que está nos ouvindo, né, quisesse saber quais são os requisitos que têm aparecido mais nessas vagas, né? O que você pontuaria? Olha, um recorte que eu sempre gosto de fazer é que antes, eu acho que os devs mais antigos aí, eu não nem falar dev que esse nome não existia, era analista de sistemas antes, né? O analista de sistemas, ele, para se inscrever antes numa posição, geralmente tinha lá. Você tem que ter certificação AWS, você tem que ter, sei lá, formação em Java, você tem que ter atualização no último lançamento ali que a Microsoft lançou, enfim. Tinha uma série de requisitos ali que a pessoa batia o olho e ela sabia que ela tinha que entregar, e era isso. Tecnicamente falando, era só os hard skills que basicamente a gente avaliava. O mercado hoje está muito dinâmico, e mesmo para posições de tecnologia, existe aí um apelo para soft skill mesmo, né? Para o que essa pessoa pode agregar além do conhecimento técnico dela. Então, minha recomendação é não se prenda só à tecnologia. Existem outras habilidades ali que te destacam, mesmo no processo seletivo. Então, muitas vezes, e aí eu falo isso com propriedade, muitas e muitas vezes, a gente abre mão de um requisito ou outro. Acontece muito, eu vou usar o meu exemplo pessoal mais uma vez, mas, por exemplo, a gente trabalha com a AWS, que é um sistema em nuvem e tal, blá, blá, blá. Só que a AWS é uma ferramenta. Tem outras, tem Google Cloud, tem outras que também fazem a mesma coisa de certa forma. Quando um candidato se aplica na minha posição, ele pode não ter trabalhado com a AWS, mas ele conhece como sistema, como funciona. Meu Deus, deu um bug aqui. Conhece como funciona um sistema de nuvem, como é que funciona esse ecossistema. E aí eu posso abrir mão, né, desse conhecimento técnico, desse requisito técnico, se o cara se destacar pessoalmente falando, se ele tiver um bom soft skill, se ele demonstrar vontade de aprender, se ele conseguir se destacar em outras frentes ali durante o processo seletivo. Então é isso, não deixe de se aplicar numa vaga porque você viu ali um requisito que você não tem, deixe que o recrutador faz esse trabalho de avaliar e de pensar e de, putz, faz sentido ou não faz. Mesmo, fui chamado para uma entrevista, mas eu li o requisito da vaga e eu não trabalhei com isso. Se dê a oportunidade de ir para a entrevista, de conhecer, de entender quais são os desafios ali e qual é o time que essa empresa tem para, de repente, você começar a trabalhar com uma aplicação ou outra. Pode ser que esse time case com o time de você aprender e a empresa esteja disposta a fazer esse movimento. Então, eu acho que não tem muito também certo ou errado, sabe? É se arriscar e entender que não é só sistema. Hoje em dia a gente olha muito para o perfil pessoal também. Ok. E está difícil de contratar bons profissionais hoje? Nossa, tá muito difícil. Muito, assim. E aí é uma coisa que é muito engraçada, assim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê um lado da balança com muita gente querendo entrar na área, né? Tem muitos júniors, tem muitos devs interessados, tem muitas escolas formando profissionais de tecnologia, tem ali uma oferta de conhecimento e de ganhe 18 mil em 3 dias, enfim, né? Tem ali uma oferta de formação
dos profissionais mais júniores, mas na outra ponta tem ali as empresas disputando pelos profissionais que têm ali uma vivência de pleno, uma maior senioridade, né? Hoje, boa parte das vagas que o mercado tem são posições nível pleno e sênior, e a gente tem esse desequilíbrio. Muita gente querendo entrar na área, mas poucas empresas abrindo oportunidade para desenvolver esses júniores, e essa é uma mentalidade que ela demora a ser mudada, digamos assim, né? A gente, como RH, a gente fala muito sobre isso, e aí uma acaba puxando a outra, né? A gente se fala muito enquanto RHs, né? Eu, como RH dessa fintech, converso com outras fintechs, e aí a gente discute iniciativas e tudo mais, mas isso vai para um universo muito maior, né? Tem vários outros eventos em que os RHs conversam e a gente tenta mudar essa realidade, mas é um caminho, é uma coisa que leva muito tempo para acontecer. Então, enquanto isso não acontece, a gente fica aqui brigando pelos mesmos profissionais. E aí, hoje em dia, a gente tem, assim, profissionais que prezam muito pelo projeto que eles estão trabalhando, outros profissionais que prezam muito pela cultura que eles vão estar inseridos ou não. Tem profissionais, eu já ouvi muito, né? Eu não gosto de trabalhar com o sistema financeiro porque não bate com os meus valores pessoais. Eu gosto de trabalhar com jogos, eu quero trabalhar com uma empresa filantrópica que melhore de fato a vida das pessoas. E hoje a tecnologia permite que as pessoas façam esse movimento. Elas podem realmente escolher, né? Elas podem, enfim, quero esse, não quero aquele, porque aquele paga, sei lá, um VR maior, ou porque aquele eu posso trabalhar da minha casa. Então, o que a gente tem enfrentado enquanto empresa, e aí eu nem acho que está errado, tá, gente? Acho que tem que surfar nessa onda mesmo, e a gente que lute enquanto empresa, e estamos lutando, mas a gente tem tentado melhorar as condições de trabalho cada vez mais para que essas pessoas queiram estar aqui, né? Esse é o movimento que eu faço, que a gente faz, eu, obviamente, né, não sou só eu, mas que a nossa empresa faz, e eu acho que tem um movimento do mercado também para que isso aconteça com todo mundo, assim. Mas é muito desafiador, assim. Realmente, às vezes a gente perde por umas coisas assim que você fala, não, gente, é sério, será que realmente ele não olhou o contexto como um todo, porque ele tá indo só por causa disso? Então é complicado, mas faz parte do jogo, né? Uma questão interessante que a gente já comentou aqui internamente é que há uma troca muito grande, né, de empresas e esses profissionais. A gente já entrevistou aqui pessoas, a gente entrevista, quando sai a entrevista já está em outro cargo, em outra empresa, né? Então assim mesmo. E aí, outra coisa que a gente às vezes vê no Twitter, né, na bolha dev, como a gente chama lá no Twitter, é esses comentários assim de, tem um curso de não sei o que, de tecnologia tal, que diz, que em 6 meses você vai estar ganhando 18 mil reais. E a gente sabe que os salários da área talvez sejam muito bons em relação a muitas outras áreas que exigem até curso superior, com regulamento, com regulamentação no Conselho Regional disso, daquilo, mas é realidade o que esses cursos dizem, que algumas pessoas com 6 meses de formação conseguem salários numa faixa assim bem alta? Gente, vocês já viram aquela plaquinha na rua? Traga o seu amor em 3 dias. É mais ou menos a mesma coisa. Quando vocês verem algum tipo de anúncio desse tipo, pode fugir, pode sair correndo, porque não é boa coisa. Primeiro de tudo, assim, não existe um universo onde você se forme em 3 meses e se especialize e saia pronto para o mercado. Não existe isso. Segundo, boa parte desses cursos, eles cobram, né, dessas ofertas, eles cobram uma porcentagem ali, um valor que para alguém que está começando ou para alguém que está fazendo uma transição de carreira, para um pai de família, vai ser um valor que assim, vai comprometer muito provavelmente a saúde financeira dele, ele provavelmente vai abrir mão ali de outras coisas para investir num coach, vamos dizer assim, que não necessariamente vai trazer todas as respostas. Terceiro, boa parte desses conteúdos, eles estão disponíveis hoje de forma gratuita, então existem aí uma série de iniciativas. Se você se pesquisar, se for atrás, existem canais do YouTube que ensinam programação do zero, e aí, Jéssica, o canal do YouTube substitui a faculdade? Não, mas é um norte, te dá um direcionamento de por onde seguir.
eu gostei e quero trabalhar com Java. Onde eu acho uma escola que seja especializada em Java? Quais são os cursos? Querendo ou não, esses materiais eles estão disponíveis na internet. Você consegue sair do zero, você consegue trilhar algum caminho de forma autônoma e a partir dali, a partir de onde você definir que é o caminho que você vai seguir, você vai buscando as formações complementares em escolas sérias, né? Em locais que realmente te desenvolvam para aquilo que você precisa. Muito diferente de, por exemplo, como eu usei aqui o caso da Digital House, que abre oportunidade para as pessoas se inscrevem, elas passam por uma capacitação. Então, putz, o mínimo que um programador precisa ter de raciocínio lógico para entrar numa área de desenvolvimento? Esse já é um recorte muito importante. A Digital House vai te ajudar ali. Não passou na primeira etapa, você já sabe que talvez você tenha que fortalecer a sua base de raciocínio lógico para tentar um próximo passo depois. Fiz um curso de programação básica para nivelar o conhecimento, para conseguir dar o próximo passo e mergulhar numa stack mais, enfim, mais sólida. Tem várias outras formas, tem várias possibilidades, e eu acho que antes de investir grana e de se permitir ser enganado, porque, desculpa, gente, é se permitir ser enganado por esse tipo de anúncio, tentar sozinho primeiro, sabe? Busca caminho, a internet está aí, tem muito conteúdo bom disponível na internet, tem muita gente disposta a ajudar, e a bolha de tecnologia é uma das que mais se ajudam, assim. Você tem N possibilidades, uma simples tag que você colocar ali no Twitter, você já vai achar uma série de conteúdos e direcionamentos ali que podem te ajudar. Então, essa é a minha opinião, assim, acho que não existe caminho fácil, não. É que não tem mágica, né, Jéssica? Não tem como, você precisa estudar, você tem que ir atrás. De uma forma ou de outra, o que você está passando de mensagem é que a pessoa ela precisa se dedicar, ela tem que se comprometer e ela precisa estudar. Não vai ter como, vamos dizer assim, cair do céu, né, nada, e dizer que em 6 meses a pessoa está pronta aí para receber um salário que é um salário alto, né? Aqui no nosso país. Então, acho que é importante que todo mundo tenha esse tipo de noção, né? De que não é simples assim. E com relação à forma de contratação, você diria que a CLT é predominante ou existem empresas ainda que contratam PJ? Eu acho que o mercado ele é bastante aberto para as duas possibilidades, tá? Quando a gente fala de empresas maiores, né, de empresas mais sólidas, tem uma questão aí de investimento na bolsa, de empresas que têm que seguir algumas regras para conseguirem estar nesse pool ali de negociações e tudo mais. Então, essas empresas geralmente elas precisam ter todos os colaboradores CLTs. Então, existe sim muitas vagas, digamos assim, com esse perfil CLT. Na outra ponta, existem também empresas menores que não têm a possibilidade, né, muitas vezes, de contratar um programador exclusivo para desenhar ali um projeto, enfim, e acabam optando pelo modelo de contratação PJ, e aí geralmente usa ali alguma consultoria para intermediar, enfim, tem vários formatos. Hoje, acho que o mercado ele permite que tenha muita opção de escolha, assim, né? Você vai se deparar com vagas CLT, você vai se deparar com vagas PJ, você vai se deparar com um perfil sendo contratado direto pela empresa, você vai se deparar com consultorias que te alocam dentro de clientes e dentro de projetos, e aí sempre um exercício que acho que vale fazer é não olhar só para o número. A gente é muito visual, né? Você olha lá e tem um CLT que paga 5 mil e o PJ paga 7. Faça a conta, 5 mil, tira todos os impostos ali que você vai ter, coloca todos os benefícios que tem uma obrigação com a CLT que você vai receber, bota na conta lá o seu 13º salário que você tem direito, bota na conta o período de férias que você é remunerado pelo tempo que você sai, divide tudo, conta tudo isso, bota mais 40% do seu fundo de garantia ali que a CLT te garante. Então, é um investimento que você faz para o seu futuro. No mensal, você geralmente perde, porque os impostos são altos, mas você tem ali alguma garantia para o seu futuro quando você é desligado. Né? Tem ali uma cartilha que obriga a empresa a cumprir com o papel dela.
Na outra ponta tem CLT, que geralmente os salários são mais agressivos, mas é aquela coisa, tem que fazer conta. Hoje um salário CLT que te paga 20% a mais do que um CLT pagaria, ele não está contemplando tudo que deveria. Você não está colocando na conta tudo, porque você está perdendo 13º, você está perdendo férias remunerada, você não tem a garantia do futuro, o PJ pode ser interrompido a qualquer momento por qualquer uma das partes. Geralmente o PJ dá bastante problema no pagamento final ali, né, no acerto final daquela negociação. Então, ambos os contratos, eles existem, faça contas, existem algumas fórmulas aí, até na própria internet você acha algumas calculadoras prontas, que você faz ali algumas continhas e vê o que faz mais sentido para sua realidade. Mas a dica é, PJ tem que ser no mínimo 50% a mais do que você ganharia como CLT. Menos do que isso, não é um bom negócio. Interessante. E uma coisa eu estava até pesquisando, assim, pesquisando no sentido de perguntando no Twitter para pessoas que eu conheço. Existem até, por exemplo, empresas que contratam para a pessoa trabalhar. Isso eu vi mais casos no exterior, não no Brasil. Pessoas contratam pessoas para trabalhar 30 horas por semana ou 20 horas por semana. Chamam de fractional hiring, contratação fracional. Enfim, eu sei que tem pessoas que abrem sua própria empresa de consultoria, onde elas, na verdade, são... Assim, a empresa contrata aquele... Claro, isso só vai funcionar para uma pessoa que é bem especialista, né? Mas eu quero ter essa pessoa aqui na minha empresa por 3 meses, então contrata aquela pessoa lá. Enfim, tem muitas possibilidades no nosso mercado. Mas aí uma questão que de vez em quando vem aqui aparece aqui nas nossas entrevistas é a questão toda a vaga que vocês anunciam, né? Tem uma lista lá de requisitos. Você até já falou um pouco sobre isso, mas eu queria confirmar isso, porque tem lá 10 itens e muitas vezes a candidata, né? Pensando aqui no nosso público, que muitas são mulheres, olha aquela lista ali e diz, opa, eu não tenho esses 10 requisitos, eu tenho 8, mas eu não tenho os 10, não vou nem mandar meu currículo. Faz sentido? Uma candidata precisa dominar todos os itens da lista de requisitos de uma vaga de emprego? Tá. Duas coisas importantes. E aí é muito engraçado, porque eu vou falar isso, talvez, e eu sei que talvez tenha alguém aí que ouça e fale, mas o RH também faz isso quando ele vai selecionar. Como eu falei, a área de tecnologia ela é relativamente nova, tem muita gente ainda no processo de qualificação e entendendo quais são as nuances dentro dessa área. E muitas vezes, e eu falo isso porque no meu próprio time acontece de trazer alguém do mercado que nunca trabalhou e você tem que ensinar ali o básico do que é a diferença entre uma tecnologia que é back-end e a outra que é front, e o que muda de um para o outro. E muitas vezes as pessoas elas vão para o mercado captar esses profissionais, mas elas não têm real noção do que essas pessoas fazem, do que são esses requisitos. Então pode ser que você aí que viu lá uma vaga ache uma descrição muito nada a ver, assim, que você olha e fala, nossa, mas isso aqui dentro disso não faz o menor sentido. E aí pode acontecer isso de você olhar o requisito da vaga e falar, não faz sentido, não, ou receber um invite no LinkedIn e ler a descrição e falar, nossa, não faz o menor sentido. E aí é sempre válida a pergunta e tentar entender melhor o que aquela pessoa quis dizer com aquele requisito. E também o oposto é verdadeiro. Então, eu vou dar também o exemplo da minha vivência. Às vezes o gestor ele quer uma coisa muito específica. Ele fala assim, para mim, Jéssica, eu quero alguém que tenha trabalhado com a plataforma de multisserviços da Oracle, porque aqui ele vai implementar uma API dentro de um lojista XPTO. Eu não vou achar necessariamente a pessoa que trabalhou com aquele e-commerce, com aquela nuvem, eu não vou achar essa pessoa, muito provavelmente. E aí eu sempre faço exercício com eles de o que é mais importante. Tira o nome, esquece o fornecedor. O que é mais importante? Tem que ter conhecimento com cloud, beleza. Cloud pode ser 3, 4 fornecedores. Você tem conhecimento com algum deles? Então, se aplica na vaga e deixa na mão ali do recrutador te entrevistar e ver se faz sentido ou não. Então, a minha dica é sempre essa. Quando não for alguma coisa surreal, nossa, eu trabalho com Java e vou me aplicar para uma vaga de Ruby. Quando não for uma coisa assim, fora da realidade,
eu acho que vale super a aplicação e deixa o recrutador pensar, e de repente não é para aquela vaga, mas tem outra que sirva, de repente tem alguma coisa ali naquele perfil que ele descreveu, mas que não é imprescindível, e aí na avaliação técnica você consegue se destacar. Como eu falei, o mercado de tecnologia está muito flexível, então isso te dá muitas possibilidades. Não deixe, não perde vaga, se aplica mesmo, e a gente que lute, a gente recrutador que lute. Acho que é muito bom ouvir isso, né, Adolfo? Acho que nossos ouvintes vão gostar de ouvir. E eu queria que você falasse um pouco mais a respeito das soft skills, né? Que você já comentou que essas habilidades elas também são importantes, mas hoje o que você vê como sendo algo mais importante, ou então a primeira, a segunda, a terceira, que os nossos, vamos dizer assim, os empregadores têm pedido bastante para você quando vocês conversam a respeito dos requisitos das vagas? Legal. Eu acho que tem, obviamente, né, a parte técnica ali que vai sempre ser o norteador de qualquer posição, mas hoje cada empresa elas têm ali a sua cultura, missão e valores. E eu sempre brinco aqui que é um namoro, né? Eu tô indo para o mercado buscar um namorado e eu espero que ele cumpra ali 5 requisitos para a gente dar match. A mesma coisa vai acontecer com você. Se eu sempre falo, leia, entra lá no site da empresa e vê o que essa empresa está falando. Às vezes a pessoa é mega, sei lá, é low profile, assim, ela não gosta de aparecer, ela é uma pessoa mais na dela, sei lá, não gosta de estar ali no foco das coisas. E aí ela entra no perfil na página de carreiras da empresa e tá lá falando que um dos pilares, o top 1, é protagonismo. A pessoa tem que gostar de aparecer, tem que gostar de criar projetos inovadores e tem que ir lá ser blogueira no YouTube. Quando você faz um depara de o que eu posso oferecer versus o que essa empresa procura, naturalmente você já vai olhar e falar, putz, acho que não faz muito sentido isso aqui para mim. Então, eu acho que o que a empresa procura e o que o candidato procura nada mais é do que você conseguir fazer essa análise, você ter uma história para contar. Eu gosto muito, assim, muito. Eu já cansei de conseguir aprovar pessoas que não tinham ali uma bagagem técnica, mas pessoas que de alguma forma tentaram se destacar. Sabe, acho que enche o olho de qualquer pessoa quando você vai entrevistar alguém e a pessoa é obstinada, sabe? Cara, não conheço, não sabia, mas olha, eu fui ali e a gente tentou desenvolver um jogo por fora, e aí eu fiz isso, fiz aquilo. Eu entrei no GitHub e tentei, sei lá, fazer parceria com alguém. Eu fiz contato com um dev mais sênior que trabalhava com isso e eu queria conhecer. Sabe, pessoas que têm brilho essa palavra é horrível, mas que têm vontade de fazer as coisas. Eu acho que isso é um. Se eu estou falando de uma vaga de júnior, isso é o que vai me conquistar, assim, o quanto a pessoa se dispôs a ir além. Eu acho que a gente não pode se deixar levar pelo discurso da mediocridade de alguma forma, sabe? De tipo assim, o mercado está aquecido, todo mundo vai vir atrás de mim e eu não preciso fazer nada diferente. Talvez essa seja a realidade para quem já é sênior, para quem já é especialista, para quem já se consolidou em alguma tecnologia. Para quem está entrando agora no mercado, você está concorrendo com um mar inteiro de pessoas. Então, tenha uma boa história para contar. Acho que conhecimento que você adquire por conta própria sempre vale muito. A gente gosta muito de ouvir pessoas que, putz, olha, eu vi na faculdade isso, mas na faculdade eu não tive a oportunidade de me aprofundar, então eu fui e busquei conhecimento de outra forma, sei lá, consegui fazer uma parceria com outra pessoa, sei lá, criei um grupo de estudos para poder me aprofundar nesse sentido. Então, acho que pessoas que vão além do óbvio, assim, sabe? Que saem do óbvio. Eu, particularmente, acho que isso é uma coisa que eu sempre vou olhar e vai ser sempre um diferencial. Muito bom. A gente já está chegando no final. A gente sempre pede para nossa convidada indicar algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa, da área ou não. Pode ser Uhum. somente alguma coisa que você usa para descansar ou algo que seja útil em termos de técnicos ou busca de emprego para os nossos ouvintes. O que é que você quer indicar para a gente?
Legal. Eu gosto muito, e aí eu vou fazer propaganda aqui, vocês me desculpem, mas eu faço parte do casting do Devs Cansados, então eu recomendo super, principalmente porque eles desmistificam algumas questões, justamente esses clichês aí, né, da bolha dev, enfim. Eu gosto bastante da lucidez que eles trazem nas discussões. Tem bastante meme, tem bastante brincadeira, tem bastante zoeira, assim, é um podcast bem para você ouvir e descansar mesmo, mas que no fundo sempre tem ali uma reflexão, sempre tem alguma indicação que é coerente, que faz sentido. Então, Devs Cansados vocês encontram aí no Spotify, tem perfil no Twitter, no Instagram, enfim. Mas tem outros também, eu posso até depois compartilhar uma listinha com vocês, mas acho que Dev Pro é super legal, Quero Ser Dev é super legal, tem um que é super legal, que é para meninas, depois eu vou. É o Pode Programar. Eu vou mandar os links para vocês, mas eu acho que são algumas coisas, alguns canais que são super importantes. Todos eles vocês encontram ou o site ou encontram no Spotify, mas eu separei aqui uma listinha com 9. E aí eu vou passar para vocês. Maravilha. Com relação Você quer falar alguma coisa, Maria Cláudia? Não. Com relação a encontrar você, eu encontrei você no Twitter, né? Mas não sei se você usa isso, se você quer que a gente divulgue, por ser uma coisa mais pessoal ou profissional, e tem o LinkedIn, que eu tenho certeza que é profissional. Isso aí, eu brinco que eu sou low profile. Toda vez que eu começo algum podcast, alguma coisa, eu sempre falo, não me sigam, porque eu não tenho nada de bom para oferecer, mas é brincadeira. Pode seguir no Twitter, mas lá é o meu espaço pessoal, assim, eu geralmente falo pouco de tecnologia lá. No LinkedIn vocês conseguem me achar profissionalmente, conseguem ter acesso às vagas e tem ali mais coisas interessantes que eu posso agregar aí na vivência de vocês. Jóia. Então, eu vou deixar o link para o LinkedIn e para o Twitter. Combinado. Certo, então, né? Chegamos ao fim aí de mais um episódio do Emílias Podcast e queremos agradecer a sua presença, então, Jéssica, aqui. Acho que foi muito importante essa conversa também, muito esclarecedora, e com certeza nossas ouvintes e ouvintes, né, os homens e as mulheres, vão acabar utilizando aí os seus comentários, as suas sugestões, né? Para se empenhar depois em se aplicar em algumas vagas que estarão disponíveis no futuro, né? Talvez com você, talvez com outras empresas, né? Mas acho que é muito importante esse tipo de conversa para que a gente consiga dar alguns direcionamentos, né? Para os estudantes e também para aquelas pessoas que estão pensando em mudar de carreira, como você falou aqui também. Obrigada. Você quer agradecer alguém? Quer falar alguma coisa? Não, eu queria super agradecer o convite. Como eu falei, me coloco super à disposição. Eu acho que tem muitos desdobramentos, né? Quando a gente fala de carreira, de possibilidades, enfim, de trajetória. Talvez aqui gere outras dúvidas nas pessoas, e aí, se aparecer, eu estou super à disposição para conversar. Faço bastante mentoria de carreira também, então fico aqui 100% à disposição para aproveitar aqui esse contato com vocês. Ok, então foi mais um episódio. Nós estamos nas redes sociais que a gente acha que são as mais relevantes para a gente no momento, o Twitter, o Instagram. Eu acho que a gente é mais ativo ainda no Instagram do que propriamente no Twitter. A gente tem uma página lá no Facebook, que já foi um dia o nosso site principal, mas agora eu acho que não tem muita gente mais nos seguindo lá, ou pelo menos comentando o que a gente faz. E, obviamente, no caso do Emílias Podcast, estamos em todos os agregadores, né? A gente não tem a fama do Devs Cansados, que é bem popular, mas a gente tem nossos e nossas ouvintes, está lá no Spotify. Então, quem escutar com o Spotify pode nos seguir lá, mesma coisa para o iTunes. O Anchor não dá para seguir, mas a gente hospeda lá e, através do link do Anchor, as pessoas podem encontrar nossos links para as diversas plataformas, e tem algumas plataformas que você pode simplesmente colocar Emílias Podcast Mulheres na Computação, e aí encontra. E também a gente está no YouTube, onde a gente deixa esse vídeo aqui da gravação. Então, para todos e todas que nos escutam, até o próximo episódio.